Eu gostaria de começar hoje com uma pergunta para você. Uma pergunta para você pensar um pouco, né? Você é uma pessoa que tem dificuldade em dar notícias tristes ou talvez, não vou dizer notícias tristes, mas talvez desconfortáveis ou não muito prazerosas para as outras pessoas? Como você se sente dando essas notícias? Tem pessoas que reagem numa boa. Chega lá, papo reto, vai lá e fala. Tem pessoas que sofrem um pouco. Tem pessoas que, pelo cargo, elas têm que dar notícias o tempo inteiro, e tem pessoas que, às vezes, elas passam despercebidos. Agora, se você é pai ou mãe, talvez você tenha constantemente falar coisas que são desagradáveis. Coisas que seu filho vai querer, mas que você tem que impor limite, e por conta disso você dá notícias um pouco ruins, ou tem que exigir da pessoa, do seu filho, alguns comportamentos que ele não quer. Uma história que aconteceu na minha vida há muitos anos atrás, a gente lá em casa, somos em 3 filhos, eu sou do meio, mas a minha irmã mais velha, ela é 6 anos mais velha. Então o que aconteceu foi que eu e minha irmã mais nova, a gente era muito próximo. A gente tem 3 anos de idade, mas a gente cresceu bem junto. E por a gente ser próximo e a minha irmã mais velha ser muito mais velha, acabou que eu me tornei meio que o irmão mais velho da minha irmã. E isso vem as atividades legais, mas atividades ruins também. E se você é irmão mais velho, você sabe do que eu estou falando. E uma dessas atividades, eu acho que era a que eu mais odiava, era ter que buscar a minha irmã no bendito do parquinho. Tinha um parquinho perto de casa, e meus pais trabalhavam longe, o dia inteiro, manhã, tarde, noite, bastante. Então ficava uma mulher lá em casa para nos ajudar nos afazeres domésticos e para ver se a gente não estava se matando também. E a gente acabava que a minha irmã ia no parquinho brincar e eu tinha que buscar ela sempre. Havia um consenso entre as mães ali que o horário de buscar era 5 da tarde, mas o horário lá em casa era mais cedo, era às 4. Então, eu sempre tinha que buscar e ser a minha irmã, a primeira criança a sair do parquinho. E isso gerava uma atividade muito chata. Porque quando eu chegava lá, as outras crianças começavam a atacar terra. Não vai embora. E tacava barro em mim. E eu ficava, não, por que eu estou aqui de novo nessa atividade ruim? Mas eu tinha que fazer essa atividade, não tinha o que fazer. Então, todo dia era assim. Até que eu cheguei para a mulher que trabalhava lá em casa, e eu contei toda a minha situação, meu drama, e falei assim, olha, toda vez que eu vou lá é a mesma coisa, vai hoje comigo, me ajuda a fazer alguma coisa. E ela topou então. E quando deu as 4 horas, a gente foi sair. E antes da gente sair, ela passou ali na despensa, encheu a mão com uma coisa e a gente foi junto. E quando a gente chegou nas crianças ali, todas as crianças correndo e tudo ali parecia, nossa, muito pó ali e tudo, ela chegou para as crianças e falou assim, olha, pegou e na mão dela estava cheia de pirulito. Chegou, deu um pirulito para cada criancinha, falou para minha irmã, vamos embora? Ela simplesmente foi embora, ninguém falou nada, ninguém reclamou nada, e foi tudo uma paz. Foi ali que eu comecei a entender um pouco o poder do açúcar também, né, para a criança. Mas, por outro lado, eu fiquei meio indignado. Como que ela conseguiu sair daquela situação e ninguém reclamou nada? Nas outras vezes ela não foi, eu voltei aí e voltou a ser a mesma coisa. Sempre um pesadelo ir buscar a minha irmã. Essa pequena ilustração, ela mostra uma realidade na nossa vida que a gente pode acabar passando. Que o fato que ninguém gosta de passar por situações desconfortáveis, de levar mensagens desconfortáveis para outras pessoas. E como eu falei, se você é pai ou se você é mãe, você sabe o que é isso. Muitas vezes você tem que falar coisas que você não quer falar, mas você sabe que é para o bem dessa pessoa. Você não gosta de falar essas mensagens e as pessoas que recebem não gostam de ouvir essas mensagens. São mensagens impopulares. Eu estava algumas semanas atrás conversando com 2 pastores lá na Novo Tempo, e eles estavam falando, eles são meio influenciadores, estavam falando, toda vez que eles colocavam algum post na rede social, falando sobre o amor de Deus, sobre a graça, sobre a bondade, sobre amar o próximo, a quantidade de seguidores deles subia e o engajamento subia.
Agora, se falava alguma coisa sobre lei, sobre Apocalipse, sobre destruição de ímpios, qualquer coisa que fosse impopular, a quantidade de seguidores caía. Fato é que as pessoas não gostam de ouvir mensagens desconfortantes. As pessoas não gostam de sermãos que às vezes toquem na ferida, as pessoas não gostam de versículos bíblicos que não tragam conforto, muitas vezes. As pessoas gostam de coisas que sejam positivas. Tem um pastor chamado Norman Vincent Pauli, que diz assim: o mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Esse é um texto bem profundo, né? Bem tenso. Eu vou ler de novo, pensa na sua vida se você se encaixa nisso. O mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Mas o ponto é que a exortação era uma maneira utilizada por Deus para levar as pessoas ao arrependimento. Era no período bíblico e ainda é hoje. É por isso que Deus chamava profetas para levar mensagens impopulares para pessoas que precisavam ouvir essas mensagens. Um profeta, quando ele se levantava, primeiro ponto era um sinal de que naquele momento havia alguma apostasia, ou alguma coisa ruim acontecendo, ou algum evento marcante que iria acontecer. E é por isso que os profetas, eles tinham mensagens emergentes que eles saíam proclamando para as pessoas. Eles literalmente eram a boca de Deus para um povo. Abra sua Bíblia em Amós 3:7. Amós 3:7. E eu já peço desculpas por pegar um texto de Amós, porque eu sei que às vezes é complicado achar Amós, né? Às vezes parece que as pessoas esqueceram até de imprimir Amós na nossa Bíblia, porque você vai para um lado, vai para o outro e parece que não acha Amós. Amós 3:7, lá no finalzinho do Antigo Testamento, é um dos últimos textos, dos últimos capítulos da Bíblia. Amós 3:7. Você passa Daniel, você está próximo e você já está chegando. Amós 3:7. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas, eles tinham mensagem importante. Mas eu duvido achar algum profeta que, por mais que tenha a consagração, tenha uma vida fervorosa de oração, tenha tido uma vida fácil. Todos os profetas sofreram muito. Quando a gente é criança, talvez vocês também, a gente sonha muitas vezes em ser um profeta. Fica imaginando como é que é. Quando eu era criança, eu queria ser um profeta também. Ficava imaginando Deus falar coisas para mim, eu deitar e ter um sonho especial de Deus, saber o futuro, chegar nas pessoas falando coisas que as pessoas não sabem, eu sei, e eu vou lá e explico para a pessoa. Eu sonhava em ser um profeta. Só que quando você vê qual que era a vida de um profeta, você vê que, na verdade, o papel do profeta era receber uma mensagem impopular, muitas vezes uma mensagem que ele mesmo não queria falar, e falar para pessoas que não queriam ouvir. E por conta disso, o profeta muitas vezes tinha que fazer um malabarismo para chamar a atenção das pessoas. Não era só chegar para alguém e falar assim: olha, você está em pecado, e se você não se converter, você vai morrer. O que você prefere, morrer ou se converter? Era muito mais complexo do que isso. E é por isso que você vê na Bíblia profetas fazendo coisas diferentes. Por exemplo, Isaías, ele vai lá, ele tira a roupa, ele tira a sandália e ele passa 3 anos sem roupa, sem nenhuma vestidura, andando pela cidade. Imagina, 3 anos, que humilhação, para chamar a atenção das pessoas para a mensagem que ele tinha. Isaías, ele era uma pessoa nobre, ele era filho de alguém que trabalhava para o rei, e a gente sabe disso porque no livro de Isaías, ele retrata situações que só uma pessoa que entendesse o contexto de uma realeza iria entender. Mas Isaías, ele não só tem uma mensagem dura que ele tem que passar, mas passa 3 anos nu para chamar a atenção por essa mensagem. Ezequiel 4 também tem um outro aspecto interessante. Ezequiel, ele tem uma mensagem de arrependimento, ele é chamado com 20 anos para o ministério dele, novo, e ele tem que ficar
390 dias deitado, virado para a esquerda, e depois 40 dias deitado, virado para a direita. Eu sei que tem pessoas que gostam de dormir bastante, né? Aproveita inclusive o domingo, tal do domingo, para dormir mais. Eu não durmo muito, mas eu gosto de ficar na cama. E alguns gostam também de ficar na cama, né? Você lê, mexe no celular e tudo mais. Agora imagina 390 dias virado para um lado da cama. E depois 40, e não é cama não, é um lugar desconfortável. E depois 40 dias virado para o outro lado. Mais um trabalho de um profeta que teve que fazer. E quando a gente vê ainda de sofrimento de profetas para trazer uma mensagem alarmante, não tem como esquecer ou deixar passar por despercebido Oséias. Oséias, ele tem que casar com uma meretriz para chamar a atenção do povo que estava em pecado. Não só bastasse casar com a meretriz, que ela cai em pecado, ele chama, ele vai lá, paga ela e volta com um relacionamento com ela. E depois, mais uma vez, tudo isso para chamar a atenção do povo para uma mensagem alarmante que ele também tinha. Profetas que usaram maneiras diferentes dadas por Deus para trazer mensagens impopulares para pessoas que não queriam ouvir. Quantos profetas são mencionados na Bíblia? Você já se perguntou isso? É uma pergunta difícil, porque vários teólogos vão falar que foram de 70 a 90 profetas. Mas fato é que foram muito mais profetas que existiram, inclusive dados por Deus. Um exemplo que você tem é em 1 Samuel 10, não precisa abrir a sua Bíblia, mas nesse texto você tem um profeta indo profetizar ali no meio de vários outros profetas, que a gente não tem os nomes deles na Bíblia. Então, provavelmente, haviam muito mais do que 70 a 90 profetas no período bíblico. Mas de todos os profetas, nós temos 17 profetas que eles são especiais. Eles são profetas canônicos. E o que quer dizer a palavra canônico? Quer dizer profetas que contribuíram para o cânon bíblico. Ou seja, eles escreveram alguma parte da Bíblia. Foram 17 profetas. A maioria deles escrevia mais de um livro, alguns escreviam vários livros, outros um livro, alguns livros grandes, outros livros pequenos. A maioria deles está no Antigo Testamento, e a gente tem uma divisória entre os livros de profetas, né, que são os profetas maiores e menores. Essa divisória, na verdade, não é porque uns eram baixinhos, outros eram grandes, obviamente, era porque os livros de alguns são maiores e outros são menores. Esses profetas menores tinham uma carreira profética, às vezes longa, não necessariamente era curta, mas escreveram poucas coisas. E depois, lá para o ano aproximadamente 350 depois de Cristo, Agostinho, então, ele dá essa nomenclatura, profetas maiores e menores, depois quando o cânon bíblico já está fechado. Mas o período de profetas, o período bíblico entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um período que ambos têm profetas, é considerado o momento mais tenso da história de Israel, fora cativeiro. Porque naquele momento não haviam profetas entre o povo. Foi 400 anos sem a profecia. E os judeus começaram a ficar loucos. Então eles começaram a pegar profecias que eram para o futuro, e como não havia um profeta que iria trazer a mensagem de Deus, trazer a repreensão, e fazer com que as pessoas seguissem uma interpretação correta da Torá, elas começaram a pegar textos que eram para o futuro e começar a aplicar sempre para cada ano. Todo ano que passava no judaísmo, eles achavam que todas as profecias da Bíblia iriam se cumprir naquele ano. O Messias ia voltar, o novo reino ia acontecer, tudo ia acontecer naquele ano. O ano seguinte, a mesma coisa. Tudo isso porque não havia um profeta, não havia um povo de Deus, uma mensagem de Deus por seres humanos, por homens inspirados por Deus, para levar a repreensão e o zelo ao povo. Os profetas, como a gente já falou aqui, tiveram missões duras. Eles sofreram. E quando você pensa num profeta que teve uma missão dura, vários profetas podem vir na sua cabeça. Moisés é um deles. Moisés foi um homem que ele era gago, e ele vai falar com o homem mais poderoso do mundo. Um homem gago vai falar com o homem mais poderoso do mundo. E aí tem um ponto interessante na história de Moisés, porque Deus aparece para Moisés
e faz vários milagres. A sarça ardente, ali a cobra, a lepra, vários milagres. Só que Moisés, que era gago, vê vários milagres de Deus, mas Deus não opera nenhum milagre em relação à gagueira de Moisés. Já reparou nisso? Já pensou nisso? Moisés, ele continua gago todo momento que ele vai falar ali com o faraó. Talvez, a gente pode conjecturar que talvez foi para que Moisés entendesse a dependência que ele tinha de Deus. Não era a eloquência dele que estava convencendo o faraó, mas sim o poder sobrenatural de Deus. Mas imagina como Moisés foi inseguro falar com o faraó. Por mais que ele entendesse que Deus estava com ele, imagina a insegurança de um gago e falar com o homem mais poderoso que poderia matar Moisés facilmente. Daniel é outro profeta que sofreu. Quando a gente vai para a Bíblia, você tem um paralelo bem simples. Você segue a Deus, você é bem-sucedido. Se Israel segue a Deus, Israel é bem-sucedido. Agora, se Israel não segue a Deus, Israel é destruído. Só que na história de Daniel, basicamente parece, e mais uma vez eu coloco a palavra, parece que é o contrário. Porque por Daniel ser fiel a Deus, ele é perseguido mais ainda. Então Daniel, ele decide orar, e por ele decidir orar, ele é mandado na cova dos leões. Todo momento que Daniel é fiel a Deus, parece que ele incita ódio do povo e ele sofre mais. Mas fato é que Deus opera milagres. Mas Deus operar milagres na história de Daniel não quer dizer que ele não sofreu. Jeremias começa a carreira profética e você tem Jeremias sendo conhecido como profeta chorão. Ele tem uma mensagem popular. Vários outros profetas na época de Jeremias começam a dizer que o que Jeremias fala é mentira, e ele tem que lutar ali pelo povo e falar com a mensagem dura contra o povo. Ele é preso, ele é açoitado, ele sofre bastante. Ele começa a carreira profética com 20 anos, é profeta por 40 anos sofrendo perseguição. Mesmo assim, ele tem que seguir a carreira profética para anunciar ao povo, porque senão o povo será destruído. Elias, tantos profetas, Elias é mais um caso. Elias tem um grande milagre acontecendo ali no monte. Ele consegue fazer com que vem fogo ali, mesmo colocando tudo que tinha de água quase na civilização ali ao redor, vem fogo do sacrifício dele, e quando você vê aquele momento acontecendo, apoteótico, parece, bom, agora finalmente ele vai ter uma vida tranquila, os outros profetas irão morrer, que são falsos profetas, e tudo acabou. Mas Elias, ele começa a sentir uma depressão, uma tristeza, que ele chega a ponto quase de pedir para Deus tirar a vida dele, de tanto sofrimento que tem. Jonas, como é fácil jogar pedras em Jonas, né? Uma missão ali para ir para Nínive, e ele vai para o outro lado. Nossa, como o Jonas tem medo. Nínive era a civilização mais perigosa da época. Eles odiavam tanto, até mensageiros, que eles faziam corredores para chegar na cidade, colocando pessoas, os mensageiros que vinham dos outros povos, só que eles pegavam, é nojento, eu nem vou explicar direito, mas eles colocavam as pessoas ao contrário, ao avesso na entrada da cidade. Só para as pessoas que chegassem na cidade, mensageiros, ficarem com medo. Todo mundo tinha medo de chegar perto em Nínive, porque era a civilização mais sangrenta, mais fria, mais tirana, mais longe de Deus. E Jonas recebe um convite de Deus, um apelo para ele ir pregar para essas pessoas. Já não bastasse a vontade de ver essas pessoas mortas, agora ele teria que ir lá, se expor para tentar salvar essas pessoas como um mensageiro de Deus. Se a pessoa era um mensageiro de um outro reino, que havia soldados e exércitos, já era morta. Quem dirá de um Deus que aquele povo não acreditava? Imagina o quanto que Jonas sofreu. E se a gente quer colocar um exemplo ainda mais claro e próximo, Ellen White. Ellen White, ela tem mais de 2.000 visões, ela escreve muito, ela tem uma vida, um relacionamento próximo com Deus, mas em alguns momentos Ellen White pede a Deus para tirar a vida dela, porque não aguentava mais o sofrimento da carreira profética dela. Ser um profeta não era um trabalho fácil, era um trabalho difícil,
mas era um trabalho necessário. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 20, 20. É um livro mais fácil de achar agora, né? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 2 Crônicas 20, versículo 20. Diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tacoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse é um texto clássico. Caramba, quem está cuidando aí do telão, rápido, hein? Já colocou o texto aqui. Bom trabalho, viu? Esse é um texto clássico para ver que o trabalho de um profeta era muito importante. As pessoas confiarem no profeta, na época de Deus, era literalmente confiar em Deus. Depois que os judeus eles faziam um teste para ver se um profeta era inspirado ou não, se o povo judaico, se os judeus não acreditassem no profeta, eles estavam indo contra a própria palavra de Deus. Vale lembrar que naquela época não existia distinção entre um profeta, que a gente viu, canônico e não canônico. Todos eram a mesma coisa. Até porque não existia um cânon bíblico, não existiam os livros da Bíblia ainda. Então todo profeta que era mandado por Deus, se os seguidores, se os judeus não acreditavam, eles estavam indo contra propriamente Deus. A gente pode perguntar, existem profetas hoje? Não. Hoje em dia não existem profetas. Existe uma diferença entre um profeta que tem uma carreira profética e alguém que pode receber alguma profecia. Existem pessoas que recebem profecias? Tem uma pergunta um pouco mais delicada, que precisa até ser analisado. O que é uma profecia? Um sonho é uma profecia? O que é uma profecia? Profecia é algo de utilidade pública ou só individual? Esse é um aspecto um pouco mais delicado para analisar. Mas ponto é que hoje nós não temos profetas. O trabalho de um pastor substitui um trabalho de profeta? Não, jamais. O que substitui o trabalho de um profeta é só uma coisa, é a Bíblia. É a Bíblia. Hoje em dia nós não temos profetas porque nós temos a Bíblia. Não quer dizer que Deus não irá ainda, até o final dos tempos, até a volta de Cristo, começar alguma outra carreira profética. A gente não sabe e não tem como afirmar. Mas fato é que hoje em dia nós não temos profetas. Há muitos anos atrás, eu estava lá em casa, eu era criança e tinha um telefone que ficava perto do computador. Então eu era quase que o telefonista lá de casa, que eu sempre atendia e daí direcionava a ligação para alguém lá de casa. E eu lembro que uma vez ligou um homem para casa e meu pai, ele trabalhava lá no Centro White, né? E ligou um homem para casa e falou assim: olá, eu sou Elias. Deu, oi, tudo bem, prazer. Elias. E ele falou assim: eu sou Elias da Bíblia. Deu, Elias da Bíblia? Eu sou Elias da Bíblia. Deu, como assim Elias da Bíblia? Ele já morreu, isso já faz, 3.000 anos? Não, eu sou Elias da Bíblia, porque eu tive a minha carreira profética, eu morri, mas como o texto fala que um dia eu voltaria e eu estou de volta. Eu sou Elias e eu gostaria de conversar com seu pai, porque eu tenho uma mensagem de arrependimento ao povo de Deus. E eu fiquei muito perdido naquele momento, né? Como que Elias estava numa ligação, o Elias da Bíblia, o Elias dos milagres, o Elias todo da capa e tudo mais, estava conversando comigo por ligação no século 21. Mas ele era, na verdade, mais uma pessoa que queria falar e causar um impressionismo. Na verdade, era uma história muito longa, mas ele não era Elias, tá? Podem ficar bem tranquilos. Ele era uma outra categoria aí. Mas fato é que nós não temos profetas. Mas tem um ponto muito importante. Nós não temos profetas, mas eu gostaria de falar hoje, e toda vez que eu falo eu gostaria de falar, parece que o resto foi introdução, né? Mas não, na verdade a gente está no meio agora já mais para o fim. 5 aspectos que os profetas tinham no tempo deles, que eu acho fundamental nós também termos no nosso tempo. Não é porque nós não somos profetas que nós não devemos ter esses aspectos.
E não é porque se nós seguimos esses aspectos que nós seremos profetas. Na verdade, totalmente diferente. São aspectos que todo cristão deveria ter e nós podemos aprender esses aspectos com os profetas. O primeiro, com certeza, é o zelo que os profetas tinham para a palavra de Deus. O profeta, que nem eu falei, ele começava num momento complicado. Era um momento conturbado, algum evento ia acontecer, tinha pouco tempo, tinha que pregar. E todo profeta, ele começa um movimento de reavivamento. Ele tenta trazer as pessoas para mais próximo da Bíblia. Ele confia na Bíblia. E, inclusive, esse é o primeiro aspecto que as pessoas selecionavam para ver se o profeta era de Deus ou não. Era a confiança que o profeta tinha com a palavra de Deus. Os profetas, eles valorizavam a Bíblia. Os profetas do Novo Testamento, eles valorizavam os profetas do Antigo Testamento. Muito mais do que muitas religiões hoje em dia valorizam. Você não vê um profeta do Novo Testamento desmentindo um profeta do Antigo Testamento. Eles confiam e acreditam 100%. O primeiro aspecto que um profeta tinha, que nós também devemos ter, é o zelo com a palavra de Deus. Quantas vezes a gente acaba colocando muitas coisas, muitos conhecimentos, muitas coisas que são boas em cima da palavra de Deus, que é perfeita. O segundo aspecto é a vontade de Deus em primeiro lugar. O profeta tinha a sua própria vontade, ele tinha o seu desejo, mas os profetas, eles não colocavam a vontade deles em primeiro lugar. E você tem um profeta que tem uma vontade e coloca ela em primeiro lugar, que é Jonas, e que virou um exemplo negativo para a gente. Mas a maioria dos profetas, os bons profetas, eles colocavam a vontade de Deus acima da deles. Eles tinham desejos, tinham emoções, muitos deles tinham famílias inclusive, mas colocavam a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Jeremias 1:9 diz assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Quantas vezes nós sabemos a vontade de Deus, mas por uma questão de conforto, de conveniência, a gente coloca as nossas vontades acima de Deus. Eu fico pensando, nesse texto de Jeremias 1:9, será que a minha boca fala as palavras do Senhor? Ou será que a minha boca fala as palavras do Senhor às vezes e as minhas próprias palavras nas outras vezes? Não é porque eu não sou um profeta que eu não sou um anunciante da palavra de Deus. Todos nós somos missionários. Então todos nós também devemos ter um zelo em falar as palavras do Senhor. O terceiro aspecto é não se intimidar pelas consequências. Que nem a gente viu aqui, os profetas sofreram, tiveram uma vida dura. Muitos morreram de a pior maneira possível, eles morreram. Passaram a vida inteira pregando o evangelho. Viram poucas sementes, alguns deles, pouco resultado do trabalho deles, mas nada disso intimidou. E muitos morreram em sofrimento a despeito de terem uma vida consagrada a Deus. Quantas vezes eu não prego a palavra de Deus porque eu sinto vergonha? Não é nem porque eu vou sofrer, não é nem porque eu vou ser preso, não é nem porque eu vou ser torturado, é porque eu sinto vergonha. Será que você também? Porque eu sinto que eu vou causar um mal-estar. Às vezes a situação está perfeita para pregar o evangelho. Às vezes não é necessário um conhecimento profundo, só uma pequena palavra. Mas eu sinto vergonha e por isso eu não prego. Se eu não prego por conta de vergonha, quem dirá por conta de algo maior? A gente tem que aprender com os profetas a não importa a situação, o que nós iremos sofrer. A vontade de Deus está em primeiro lugar e não importa as consequências. O quarto e penúltimo é a paixão pelas pessoas. Paixão pelas almas. Existe um livro, inclusive, que eu li quando eu comecei a fazer teologia, que mudou meu ministério, que se chamava Paixão pelas Almas. Às vezes a gente recebe o evangelho, a gente tem uma história tão bonita que quando a gente pensa, a gente se emociona. Pode ser que você tinha uma vida promíscua antes de se converter, ou pode ser que, na verdade, o momento quando você tinha a religião dos seus pais, e você sentiu aquele estralo que agora virou a sua religião também,
que você entendeu Deus, os propósitos deles para a sua vida. Você tem esse momento tão gostoso na sua vida. Só que a gente não sente uma paixão pelas outras almas, a ponto de tentar fazer de tudo para passar esse sentimento gostoso que a gente sente para outras pessoas. E a gente tem um evangelho egocêntrico. A gente gosta de se nutrir, gosta de ter um relacionamento com Deus, mas não faz questão que as pessoas também tenham esse relacionamento com Deus. Toda pessoa, é forte isso, mas é verdade, toda pessoa que não sente prazer em ver a conversão de outras pessoas, ela não é cristã. Isso daí é uma lei, é uma regra. Se você não sente prazer em ver pessoas se convertendo, pessoas entregando a Cristo, se isso não traz um calor no seu coração, repense no seu cristianismo, pois é muito sério isso. Todo cristão deve sentir paixão pelas almas. Esse era o combustível que levava um profeta a pregar até o último dia de vida. E deve ser também a nossa paixão. Paixão por ver pessoas aceitando a Cristo, paixão pela nossa família cada vez mais próximo de Cristo, paixão pelos seus colegas de trabalho próximo de Cristo. Esse deve ser nossa principal missão nesse mundo. E o último aspecto é entender a sua missão. Todos nós temos um chamado. O meu chamado, ele está muito acima da minha profissão, que é ser pastor. O meu chamado é servir a Cristo. Todos nós temos um chamado, só que em diferentes áreas. Uns têm o chamado da música, outros têm o chamado de uma vida trabalhando para Deus, outros têm o chamado de evangelizar pessoas, de estudo bíblico, talentos, chamado, tudo isso está meio que junto. Você usa os seus talentos, seus dons para o seu chamado, você usa o seu chamado para a missão, tudo isso está meio conectado. Só que o chamado é algo especial que cada um de nós tem. E o chamado, ele vai ser aquele combustível também, que fará com que você pregue o evangelho, que você entenda a sua missão como ser humano. Isso trará relevância para você, trará propósito para você. É importante todos nós entendermos o chamado. Quando você vai ver um profeta, você fica muito claro qual que era o chamado deles. Agora eu te pergunto, você sabe qual que é o seu chamado? Você sabe qual que é a sua missão espiritual aqui na Terra? Se você não sabe, gaste um tempo com Deus para ver esse aspecto também. Quando a gente vai ver na Bíblia, a gente vê pessoas que fizeram tudo pelo Evangelho. E eu acho que o que resume tudo isso daí é Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Esse é um capítulo sensacional da Bíblia, porque quando você vê esse capítulo, você vê pessoas que deram a vida para pregar o Evangelho. Profetas, sim, reis, guerreiros, juízes, todas as pessoas, mensageiros, não está aqui, mas discípulos também, apóstolos, todas as pessoas que deram a vida pelo Evangelho. E às vezes eu fico pensando, porque essas pessoas, elas deram a vida. Imagine que tem uma linha do tempo. Pessoas vêm e dão a vida pelo Evangelho. Vai passando momentos e momentos, nós temos o Antigo Testamento, ali os juízes, os profetas, os reis que eram bons, todas as pessoas vão passando com a tocha do Evangelho, vão passando de uma em uma levando a palavra de Deus, com um exemplo, dando a vida, educando as pessoas, auxiliando na compreensão da palavra, vai passando de uma em uma. A gente chega no Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, os pais da igreja, os primeiros cristãos, cada um vai passando. E essa tocha vai vindo. Os valdenses, os reformistas da igreja, pessoas que sofreram perseguição, pessoas que tiveram que fugir, abandonar, perderam a família, perderam tudo por conta do Evangelho. Vai passando, vai passando. Tem os pioneiros da nossa igreja, os missionários que vieram ao Brasil, que vieram para lugares, evangelizaram famílias, essa tocha vai passando. E essa tocha, então, finalmente chega na nossa mão. A pergunta que é, nós daremos continuidade para essa tocha que passou pelo mundo, por todas as eras, até chegar à nossa mão, e também andaremos adiante com essa tocha para passar para a próxima geração, ou simplesmente pegaremos essa tocha e guardaremos para nós mesmos? Essa é uma pergunta que todo dia nós devemos fazer. Mas eu acho que o dia mais importante para fazer essa pergunta não é nem ao sábado. O dia mais importante para fazer essa pergunta é ao domingo.
nós estamos no início de mais uma nova semana. Essa pode ser mais uma semana indiferente à nossa fé, ou pode ser uma semana evangelística, missionária, de aproximação nossa com Deus, mas também auxiliando outras pessoas a aproximar de Deus. O meu apelo nessa noite é que você entenda o seu chamado, que você passe por esses 5 aspectos que a gente viu hoje: zelo com Deus, colocar Deus em primeiro lugar, paixão pela alma, zelo missionário, entender o propósito, e que isso faça com que você tenha uma semana diferente, uma semana abençoada. Tanto você sendo abençoado, como você abençoando outras pessoas também. Amém? Vamos nos levantar então para uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tantas bênçãos que nós recebemos, que nem o Ronald falou aqui, tantas bênçãos que a gente recebe que às vezes a gente acaba esquecendo de ser grato por questões até mínimas da nossa vida. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor levantou tantos profetas, pessoas que deram a vida para uma mensagem tão preciosa, que passaram todos os anos da existência, seus maiores sonhos, tudo atrelado a pregar o Evangelho para outras pessoas. Obrigado, Senhor, porque o resultado disso tudo é a Bíblia. É um livro que nós temos à disposição 24 horas por dia. E pedimos, Senhor, para que o Senhor possa amolecer o nosso coração, nos dar uma vontade, não só o entendimento, porque esse é acessível, mas uma vontade que venha do Espírito Santo, para que queiramos ler a Bíblia e também ter a vida transformada por ela. E que a gente não só guarde esse conhecimento para nós, mas que a gente utilize para abençoar outras pessoas. Pessoas que não conhecem de Ti, mas pessoas que conhecem a Ti, mas que também precisam ter diariamente a vida transformada pela Sua palavra. Que nós possamos ser bênção para as outras pessoas e que, assim como os profetas, possamos ter uma vida de dedicação e zelo com a Sua palavra. Nos abençoe, nos dê uma boa semana em Sua companhia, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.